Nunca imaginei que a proposta de Manuel para ser madrinha do filho dele me causaria tanta tristeza. Deveria estar feliz, mas só sentia um aperto no estômago que aumentava cada vez mais. Manuel e eu crescemos juntos neste rancho. Dividimos segredos debaixo das mesmas árvores e sonhos de criança sob o mesmo céu. Mas meu problema não era com ele. Era com Mari, sua esposa. Aquela mulher bonita que conquistou Manuel anos atrás, quando eu gostava dele em segredo. Tentei conquistar Manuel de todas as formas que conhecia. Me declarei com palavras verdadeiras e olhos cheios de lágrimas. Mas ele só tinha olhos para Mari. Ela era tudo que eu não era. Bonita, elegante, filha de família conhecida. Eu era apenas a amiga de infância, que trabalhava muito apenas para sobreviver. Manuel tinha recebido terras do pai, tinha dinheiro e conforto para dar, e Mari soube aproveitar isso. O casamento deles virou assunto no rancho inteiro. A bonita Mari, ao lado do rico Manuel, enquanto eu olhava de longe, engolindo lágrimas que doíam na garganta. Mesmo com essa dor no peito, aceitei o convite. Talvez por respeito à nossa amizade antiga, talvez por egoísmo, por ter um motivo para estar perto de Manuel sempre, sentindo sua presença, ouvindo sua voz que ainda me fazia tremer. As visitas de sexta-feira viraram rotina. Manuel abria uma garrafa após outra, colocava as cartas na mesa velha e eu via como o dinheiro novo estava acabando com meu amigo de infância. A bebida virou seu escape diário e Mari recebia sua raiva quando as coisas não davam certo. A herança que deveria trazer alegria trouxe problemas grandes demais para ele aguentar. Poderia ter me afastado dessa situação ruim que só piorava. Mas como perder a chance de estar perto de Manuel toda semana? Mari carregava um filho dele na barriga agora, a pele brilhante pela gravidez, mostrando o que eu nunca tive. Sozinha, com meus pensamentos à noite, imaginava que aquele bebê poderia ter sido meu, que Manuel poderia ter sido meu marido, que teríamos uma vida juntos naquela casa. Sonho impossível, mas que alimentava minha fixação dia após dia, noite após noite. O tempo passou rápido, o bebê nasceu com saúde e logo chegou o batizado. Mari segurava a criança com carinho, seus dedos tocando a cabecinha pequena, enquanto Manuel mostrava orgulho de pai. Uma velha com cara de mal observava tudo de longe, encostada numa coluna da igreja. Parecia uma bruxa das histórias que nos contavam para dar medo, com roupas velhas e olhar forte que parecia ver através das pessoas. Soube depois que era a mãe de Mari, mulher estranha que quase nunca aparecia no rancho, como se não gostasse da luz do sol. Manuel levantou o copo já meio tonto, a bebida clara em sua voz arrastada ao falar da alegria pelo filho batizado e por ter sua melhor amiga como madrinha. A festa estava boa, mesas cheias de comida e bebida que Manuel fazia questão de mostrar, para exibir seu dinheiro. Mari estava linda num vestido branco simples, segurando o bebê nos braços finos, cantando baixinho uma música de ninar. Olhei para Manuel, seu rosto vermelho pela bebida, e senti aquela dor antiga. Ali, entre copos batendo e risadas altas, decidi que ele seria meu, não importava o que eu tivesse que fazer. Venderia minha alma se fosse preciso para ficar com ele. Quando a festa acabou, os convidados foram embora um por um, mas Manuel, já bem bêbado, insistiu que eu continuasse a festa na casa deles. Vi o medo nos olhos de Mari. Ela sabia o que aconteceria quando Manuel bebesse mais. Conhecia bem a raiva que a bebida trazia nele. Fui com meu compadre, pensando que talvez esta fosse minha chance, mesmo sabendo que Mari sofreria. Chegando na casa deles, Manuel abriu mais uma garrafa, encheu nossos copos e voltamos a jogar cartas. O bebê começou a chorar no quarto, e isso irritou Manuel na hora. Mari tentou acalmar a criança, mas não conseguia. Disse que estava sem leite por causa do estresse da festa. Manuel gritou com ela, mandando que saísse com o bebê até ele parar de chorar. Falou palavras duras, chamando ela de inútil. Mari pegou o bebê chorando e saiu para a noite fria.
Tentei dizer a Manuel que já estava tarde, que era perigoso para Mari e o bebê ficarem na rua àquela hora. Ele ficou com mais raiva ainda, falando mal do casamento, dizendo que estava arrependido. Continuei fingindo beber, deixando que Manuel tomasse tudo sozinho. Em poucas horas ele caiu no sofá, dormindo pesado e roncando alto. Era minha chance de encontrar Mari e ver se estava bem. Saí devagar da casa, procurando pelo caminho que achei que ela teria ido. O rancho ficava perigoso de noite e eu estava preocupada com ela. Mesmo que no fundo ainda quisesse Manuel só para mim, perguntei para algumas pessoas do rancho e descobri que Mari tinha ido para a casa da mãe dela. Segui as indicações até encontrar uma cabana afastada entre árvores velhas. Era um lugar que dava medo. Bati na porta e a mãe de Mari atendeu. Ela tinha um olhar estranho. Expliquei que era comadre de Mari, que Manuel estava bêbado e dormindo, e que vinha avisar que já era seguro voltar para casa. A velha me olhou antes de chamar Mari. Quando Mari apareceu com o bebê nos braços, seus olhos estavam vermelhos. Ofereci para acompanhá-la de volta e ela aceitou. No caminho, conversamos pouco. Ela apenas agradeceu por eu ter vindo buscá-la. Senti pena da vida que ela levava com Manuel, um homem que escolhia a bebida e a violência. Parte de mim se sentia culpada por ainda querer esse homem. Quando chegamos, Manuel ainda dormia no sofá. Mari foi direto para o quarto com o bebê e fechou a porta. Fiquei na sala, olhando para Manuel, sentindo aquela mistura de amor e raiva. Saí e voltei para minha casa, pensando em tudo. Essa rotina se repetiu por várias semanas. Cada sexta-feira era igual. Manuel bebia, jogávamos cartas, ele maltratava. Mari acabava desmaiando e eu ajudava Mari. Comecei a notar que ela confiava cada vez mais em mim, me olhava com gratidão. Isso alimentava meus planos. Um dia, enquanto trabalhava na colheita, vi a mãe de Mari se aproximando. Olhei em volta e fui até ela. Ela disse que precisava falar comigo a sós. Fomos para um canto onde ninguém podia nos ouvir. A velha me olhou com aqueles olhos que pareciam saber meus segredos. Ela disse que sabia que eu amava Manuel desde sempre. Fiquei sem saber o que dizer. Ela continuou dizendo que não ia contar para ninguém. Na verdade, veio me oferecer ajuda. Disse que Manuel não prestava para a filha dela. Era um bêbado, violento, não sabia trabalhar. Só gastava o dinheiro da herança. A filha dela merecia coisa melhor. E eu sempre amei ele de verdade. Não conseguia acreditar. A velha estava me oferecendo ajuda para ficar com Manuel? Perguntei o que ela estava sugerindo. Ela disse que era bruxa. Podia fazer trabalhos que separam casais. Mas não queria a filha sozinha depois, com um filho para criar. Precisava saber se eu aceitaria Manuel mesmo com o filho dele. Se eu cuidaria, bem dos dois. Respondi que sim, que amava Manuel desde sempre e aceitaria qualquer condição para ficar com ele. A velha sorriu. Ela pediu que eu fosse à casa dela naquela noite, depois das 11. Pediu para eu ir sozinha e não contar a ninguém. Disse que ia precisar de um pouco do meu sangue para o trabalho. Concordei mesmo com medo. Naquela noite, fui até a cabana da velha. Ela me esperava com velas acesas e ervas espalhadas numa mesa. Ela pediu minha mão. Estendi minha mão tremendo e ela cortou minha palma com uma faca pequena. Deixou o sangue cair num pote de barro onde já havia outros ingredientes. Vi cabelos que pareciam ser de Manuel. A velha começou a mexer, aquela mistura, falando palavras que não entendi. Depois me deu um frasco pequeno com um líquido escuro. Ela mandou que eu colocasse 3 gotas daquilo na bebida de Mari sempre que pudesse. Disse que não ia matar Mari, mas ia fazer com que Manuel perdesse o interesse nela e se voltasse para mim. Ela faria o resto do trabalho na casa dela. Logo, ele seria só meu. Peguei o frasco com as mãos tremendo. Parte de mim queria jogar aquilo fora, mas o desejo por Manuel era mais forte. Guardei o frasco e saí da cabana, sentindo o corte na mão doer. Na sexta-feira seguinte, fui à casa deles como sempre. Manuel já estava bebendo quando cheguei.
Mari me recebeu com um sorriso cansado. Esperei o momento certo quando Mari foi buscar água na cozinha. Ofereci ajuda, dizendo que ela deveria ver o bebê que estava chorando. Enquanto ela ia para o quarto, coloquei 3 gotas do líquido no copo dela. Quando Mari voltou e bebeu a água, observei seu rosto, mas não notei nada diferente. Talvez fosse preciso mais tempo. Nas semanas seguintes, continuei colocando as gotas na bebida de Mari sempre que podia. O frasco estava quase acabando e eu ainda não tinha visto resultados claros. Comecei a duvidar que aquilo funcionaria. Mas então, notei pequenas mudanças. Mari parecia me olhar diferente quando eu chegava. Não era mais só gratidão em seus olhos. Havia algo mais, algo como admiração ou até mesmo atração. E Manuel, embora ainda bebesse muito, parecia mais irritado com Mari, como se ela o incomodasse só por estar presente. O frasco de gotas acabou depois de 4 semanas. Numa sexta-feira, cheguei na casa de Manuel. Ele parecia diferente, menos bêbado. A casa estava mais arrumada. Manuel me recebeu com um abraço longo. Ele falava sobre mudar de vida, trabalhar, mas beber menos. Queria ser um bom pai. Fiquei confusa. Isso não era o que eu esperava. Ele deveria se afastar de Mari, não melhorar como marido. Quando Mari entrou na sala, Manuel sorriu para ela. Não havia mais raiva em seus olhos. O plano estava dando errado. Quando Manuel foi para a cozinha, Mari sentou perto de mim e falou baixinho. Disse que tinha sonhado comigo todas as noites. Sonhos estranhos. Disse que pensava em mim o tempo todo, que algo estava mudando dentro dela. Percebi que as gotas tinham afetado Mari, mas do jeito errado. Em vez de afastá-la de Manuel, estavam aproximando-a de mim. Retirei minha mão da dela. Não era isso que eu queria. Queria Manuel. Não, sua esposa. Saí mais cedo naquela noite. Precisava falar com a mãe de Mari. No dia seguinte, fui para beber a cabana da velha. Quando contei o que estava acontecendo, ela riu. As gotas não eram para separar Mari de Manuel, ela explicou. Eram para fazer minha filha se apaixonar por você. Assim vocês fogem juntas e Manuel fica sozinho, sofrendo. Fiquei com raiva. A velha tinha me enganado. Eu não queria Mari. Era Manuel que eu amava desde criança. Gritei com ela, exigindo que desfizesse o feitiço. Ela balançou a cabeça. Não posso desfazer. O sangue já foi derramado. Além disso, Manuel nunca vai te amar. Ele pode até se separar de Mari, mas vai encontrar outra mulher. Nunca será você. Saí da cabana tremendo de raiva. A velha tinha arruinado tudo. Agora Mari estava apaixonada por mim e eu continuava querendo Manuel. Decidi que precisava arranjar outro jeito. Voltei alguns dias depois à cabana, fingindo ter aceitado a situação. Pedi desculpas. Disse que talvez ela estivesse certa. A velha pareceu acreditar. Então perguntei se não havia um jeito mais rápido. Se não poderíamos simplesmente nos livrar de Manuel. A velha me olhou com interesse. Tem certeza que quer ir por esse caminho? Não tem volta. Confirmei que tinha certeza. Ela me explicou que poderia fazer um trabalho para adoecer Manuel lentamente até que ele morresse. Pareceria uma doença natural, mas precisaria de algo dele, fios de cabelo, por exemplo. E eu teria que enterrar um pacote no cemitério à meia-noite. Concordei com tudo. Na sexta-feira seguinte, enquanto Manuel dormia bêbado, cortei alguns fios do cabelo dele. Entreguei para a velha na noite seguinte. Ela preparou um pequeno pacote embrulhado em pano preto. Me deu instruções. Devia enterrá-lo no cemitério, sem abrir, sem contar para ninguém. À meia-noite, entrei no cemitério do rancho. Escolhi uma sepultura afastada, cavei um buraco pequeno e coloquei o pacote lá dentro. Cobri com terra e saí. Nas semanas seguintes, Manuel começou a adoecer. Primeiro foram tosses, depois ficou pálido, sem energia. Mari chamou um médico, mas ele não soube dizer o que era. Manuel piorava a cada dia. Tossia sangue, tinha febre, não comia.
Mari cuidava dele dia e noite, e eu ia lá todos os dias oferecendo ajuda, escondendo a culpa. Uma noite, enquanto Mari estava na cozinha, Manuel me chamou para perto da cama. Estava muito fraco. Segurou minha mão e me fez prometer que cuidaria de Mari e do filho quando ele morresse. Disse que confiava em mim, que eu era sua melhor amiga, que sabia que eu nunca deixaria nenhum homem se aproximar de Mari. Queria que ela respeitasse sua memória para sempre. Prometi tudo com lágrimas nos olhos. Naquela mesma noite, Manuel piorou muito. Tossia sem parar, vomitava sangue. Mari chorava desesperada. Eu estava lá, vendo o homem que amava morrer por minha causa. Manuel lutou, mas seus pulmões falharam. Morreu sufocado pelo próprio sangue, com Mari segurando sua mão e eu na porta do quarto. O funeral de Manuel foi simples. Poucas pessoas apareceram. Fiquei ao lado de Mari o tempo todo, ajudando com o bebê, sendo a amiga perfeita. Por dentro sentia culpa pelo que tinha feito. Manuel estava morto. Eu tinha matado o homem que amava. Esse pensamento me atormentava sempre. Nas semanas seguintes, passei a visitar Mari com frequência. Ela estava destruída pela dor, mal conseguia cuidar do bebê. Eu levava comida, arrumava a casa, cuidava da criança. Mari se apoiava em mim cada vez mais. E aquele sentimento estranho que as gotas tinham criado parecia crescer. Ela me olhava com carinho, às vezes pegava na minha mão sem motivo. Eu tentava ignorar. Um dia, enquanto o bebê dormia, Mari se aproximou de mim na cozinha. Seus olhos estavam diferentes, mais vivos. Ela segurou minhas mãos. Disse que não sabia o que faria sem mim, que sentia algo por mim que nunca sentiu por ninguém. Então ela me beijou nos lábios. Fiquei paralisada, sem saber como reagir. Parte de mim queria empurrá-la, dizer que aquilo era errado. Mas outra parte pensava que talvez essa fosse a única forma de ficar perto do que restava de Manuel. Seu filho, sua casa, suas terras. Não correspondia ao beijo, mas também não me afastei. Mari interpretou isso como aceitação. Nos dias seguintes, ela ficou mais animada. Falava em recomeçar, em sermos uma família, eu, ela e o bebê. Dizia que Manuel nunca a tinha feito feliz, que talvez sua morte fosse um sinal. Cada palavra dela era como uma faca no meu peito. Eu tinha matado Manuel por amor e agora estava presa numa mentira. Decidi visitar a mãe de Mari novamente. Quando cheguei à cabana, a velha parecia doente. Estava mais magra, com a pele amarelada. Mesmo assim, sorriu ao me ver. Ela disse que tudo tinha dado certo, que Manuel estava morto e a filha dela apaixonada por mim. Expliquei que não era isso que eu queria, que amava Manuel, não Mari. A velha tossiu. Ela disse que era tarde demais para arrependimentos, que agora eu tinha que viver com as consequências. Ela me contou que estava morrendo. O feitiço para matar Manuel tinha um preço, e ela estava pagando com a própria vida. A magia sempre cobrava seu preço, ela explicou. Sabia disso quando fez o trabalho, mas fez pela filha para livrá-la daquele homem violento. Saí da cabana com mais peso na consciência. Não só tinha matado Manuel, como também estava matando a mãe de Mari. E agora estava presa numa situação que não queria. Nas semanas seguintes, a saúde da velha piorou rapidamente. Mari passava cada vez mais tempo cuidando dela. Eu ia junto, ajudando no que podia. Uma noite, a velha me chamou para perto quando Mari saiu. Sua voz era apenas um sussurro. Ela disse que sabia que eu não amava a filha dela, que tudo isso foi um erro, mas pediu que eu cuidasse dela quando ela se fosse. Prometi que não abandonaria. Mari. A velha morreu 3 dias depois. Mari ficou arrasada, agora órfã e viúva, com um bebê para criar. Sua dependência de mim aumentou. Ela não queria ficar sozinha. Me pedia para dormir em sua casa. Eu não tinha como negar. Comecei a morar na casa que tinha sido de Manuel, dormindo no quarto de hóspedes, ajudando a cuidar do bebê, administrando as terras. As pessoas do rancho comentavam. 2 mulheres morando juntas, uma viúva recente, era motivo de fofoca.
Mas Mari não se importava. Estava cega por aquele sentimento artificial criado pelo feitiço. Um dia, ela me fez uma proposta que eu temia. Queria que nos casássemos na igreja, que eu adotasse o bebê oficialmente, que fôssemos uma família de verdade. Disse que o dinheiro deixado por Manuel poderia convencer o padre. Fiquei em pânico. Não queria me casar com Mari, nunca quis. Amava Manuel, sempre amei. Mas como explicar isso? Como dizer não sem magoá-la? Pedi tempo para pensar. Mari aceitou, mas seus olhos mostravam que esperava uma resposta positiva. Naquela noite, sozinha no quarto, chorei muito. Tinha destruído a vida de todos ao meu redor. Manuel, a velha, e agora estava destruindo a de Mari também. E para quê? Para ficar presa numa vida que não queria, amando um homem morto, fingindo amar uma mulher que só me amava por causa de um feitiço. Olhei pela janela e pensei que talvez houvesse apenas uma saída para todo aquele sofrimento. Aceitei a proposta de Mari, não porque queria, mas porque não tinha coragem de magoá-la depois de tudo que tinha feito. Concordei com o casamento, mesmo sabendo que seria mais uma mentira. Mari ficou radiante. Começou a planejar tudo. Falou com o padre, ofereceu dinheiro para que ele aceitasse realizar a cerimônia. As pessoas do rancho ficaram escandalizadas, mas o dinheiro de Manuel falou mais alto. O padre concordou em nos casar, desde que fosse uma cerimônia pequena. Mari não se importava. Enquanto ela se animava com os preparativos, eu afundava na tristeza. Não conseguia dormir, mal comia. Passava horas olhando para o bebê, vendo nele traços de Manuel, pensando no que tinha perdido. Uma noite, sonhei com Manuel. Ele estava pálido, com sangue escorrendo da boca, me olhando com acusação. Acordei gritando, assustando Mari. Disse que foi só um pesadelo, mas era minha consciência me torturando. Faltava uma semana para o casamento quando um tio de Mari apareceu no rancho. Ele vinha da cidade, não sabia da morte de Manuel nem da mãe de Mari. Ficou chocado com as notícias e com o casamento marcado. Disse que era muito cedo, que Mari deveria guardar luto pelo marido, que era estranho ela se casar com uma mulher. Mari defendeu nossa união, dizendo que me amava, que eu tinha sido seu apoio. O tio não aprovou. Disse que não viria ao casamento. Mari chorou depois que ele saiu, mas não mudou de ideia. Na véspera da cerimônia, enquanto Mari provava seu vestido, fui até o cemitério visitar o túmulo de Manuel. Era a primeira vez que ia lá desde o enterro. Fiquei em silêncio, olhando para a cruz com seu nome. Então comecei a falar, como se ele pudesse me ouvir. Contei tudo, sobre as gotas, sobre o pacote enterrado, sobre a morte da velha, sobre o casamento marcado. Pedi perdão por tê-lo matado, por estar traindo sua memória. Chorei muito. Quando voltei para casa, encontrei Mari me esperando, preocupada com minha demora. Disse que tinha ido dar uma volta, que estava nervosa com o casamento. Ela sorriu e me abraçou. Disse que amanhã seria o dia mais feliz de nossas vidas. Eu sorri de volta, mas por dentro estava morrendo. No dia do casamento, acordei com o som de carros chegando. Vi o tio de Mari voltando, acompanhado de alguns homens. Eles pareciam sérios. Mari ainda dormia. Saí para ver o que estava acontecendo. O tio de Mari me viu e veio na minha direção. Sem dizer uma palavra, me deu um tapa no rosto tão forte que caí no chão. Os homens me cercaram. O tio começou a gritar, dizendo que eu era uma bruxa, que tinha enfeitiçado Mari, que tinha matado Manuel. Disse que foi ao cemitério visitar o sobrinho e viu terra remexida perto do túmulo. Cavou e encontrou o pacote que eu tinha enterrado. Levou para um curandeiro na cidade, que confirmou que era magia negra. Tentei negar, mas o medo nos meus olhos me traiu. Mari acordou com a gritaria e saiu. Viu-me no chão, cercada pelos homens, o tio acusando-me de bruxaria e assassinato. Ela tentou me defender, dizendo que era mentira. Mas então o tio mostrou o pacote, amarrado com a linha vermelha. Mari olhou para mim, esperando que eu negasse tudo. Não consegui dizer nada. Meu silêncio foi minha confissão. Vi o amor nos olhos dela se transformar em horror.
Ela recuou, protegendo o meu bebê. Os homens me agarraram, amarraram minhas mãos. O tio de Mari disse que ia me levar para a delegacia, que eu seria presa por assassinato. Mari não disse nada para me defender. Apenas ficou lá, com lágrimas no rosto. Enquanto me arrastavam para o carro, olhei uma última vez para ela, para a casa que tinha sido de Manuel, para o bebê que nunca seria meu filho. Na cidade, o processo foi rápido. As provas eram claras. O pacote de bruxaria, as testemunhas que viram Manuel adoecer rapidamente, a confissão da própria Mari de que eu tinha estado sempre por perto durante a doença. Ninguém acreditou quando tentei explicar que a mãe de Mari também estava envolvida. A sentença foi prisão por homicídio. Na véspera de ser transferida para a penitenciária estadual, Mari veio me visitar na delegacia. Estava magra, abatida. Ficou me olhando em silêncio. Perguntei pelo bebê. Ela disse que estava bem com a família do tio, então ela me perguntou por quê. Por que eu tinha matado Manuel? Porque tinha fingido amá-la? Porque tinha destruído tantas vidas? Contei a verdade. Que amava Manuel desde sempre, que queria ele para mim, que a mãe dela tinha me oferecido ajuda, que o feitiço deu errado. Mari ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ela apenas disse que nunca poderia me perdoar, que esperava que eu encontrasse paz na prisão, porque ela nunca mais encontraria na vida. Então foi embora, sem olhar para trás. Fui condenada a 30 anos de prisão por homicídio qualificado. O juiz não acreditou na história da bruxaria, considerando-a apenas uma superstição local, mas as evidências de envenenamento eram claras. O laudo da autópsia, solicitado após a exumação do corpo de Manuel, mostrou substâncias tóxicas que coincidiam com componentes encontrados no pacote do cemitério. Na prisão, os dias passavam lentamente. Vivia isolada das outras detentas, que me evitavam por medo. Os rumores sobre eu ser bruxa se espalharam rapidamente. Isso me protegia de agressões, mas me condenava a uma solidão ainda maior. Nos primeiros anos, esperava que Mari viesse me visitar novamente. Preparava o que diria, como explicaria melhor tudo. Mas ela nunca apareceu. Ninguém apareceu. Era como se o mundo tivesse me esquecido. Através de uma assistente social, soube que Mari tinha se mudado do rancho com o bebê. Ninguém sabia para onde tinha ido. As terras de Manuel foram vendidas, a casa abandonada. Era como se aquela vida nunca tivesse existido. Aos poucos, parei de pensar no passado. Concentrei-me em sobreviver dia após dia naquele lugar frio. Trabalhava na lavanderia da prisão. Lia os poucos livros disponíveis, observava o céu pelas grades da janela. Envelhecer na prisão é um processo acelerado. Cada ano parece contar como 3. Meu cabelo ficou branco, minha pele enrugada, meus olhos perderam o brilho. Após 15 anos de prisão, recebi uma carta. O envelope estava amarelado, como se tivesse sido escrito há muito tempo. Quando abri, reconheci a letra de Mari. A carta era curta, escrita com raiva. Ela dizia que nunca me perdoaria, que o filho de Manuel crescia sem saber a verdade sobre a morte do pai, que ela tinha encontrado alguém que a amava de verdade. No final, escreveu que esperava que eu sofresse pelo resto da minha vida, assim como ela sofria com a ausência de Manuel. Chorei ao ler aquelas palavras duras, não de tristeza, mas de alívio. Era o primeiro contato real com o meu passado em tantos anos. Depois da carta, algo mudou dentro de mim. Comecei a aceitar o que tinha feito, a entender que não havia redenção possível para meus atos. Matei um homem que amava por egoísmo, destruí vidas inocentes, tudo por uma obsessão. A prisão não era apenas uma punição legal, mas o preço justo a pagar. Os anos continuaram passando. Quando completei 25 anos de pena, recebi a notícia de que poderia ter liberdade condicional por bom comportamento. A ideia de sair daquelas paredes que tinham se tornado meu mundo me assustava. O que faria lá fora? Para onde iria? Na audiência de condicional falei pouco.
Disse que estava arrependida, que tinha pagado pelo meu crime, que não representava perigo para a sociedade. O juiz concedeu a liberdade condicional quase automaticamente. Saí da prisão numa manhã fria de inverno, com uma sacola plástica contendo os poucos pertences. Não tinha para onde ir, ninguém esperando por mim. A assistente social me levou para um abrigo temporário. Disse que me ajudaria a encontrar um emprego, a recomeçar. Mas como recomeçar aos 60 anos, sem família, sem amigos, sem passado que pudesse ser mencionado? Nos primeiros dias de liberdade, caminhava sem rumo pelas ruas da cidade, observando as pessoas apressadas. Tudo parecia estranho, ruidoso demais. À noite, no abrigo, sonhava com o rancho, com Manuel, com Mari, com o bebê que nunca conheci. Acordava chorando, sentindo o peso das escolhas que tinha feito. Um dia, sem planejar, peguei um ônibus para o rancho. Precisava ver o que tinha restado daquele lugar. Quando cheguei, quase não reconheci nada. O rancho tinha se transformado, modernizado. Novas casas, novas pessoas. Ninguém me conhecia, ninguém se lembrava da história da bruxa que matou o marido da comadre. Caminhei até onde ficava a casa de Manuel. No lugar dela, havia um pequeno mercado. Do cemitério, restava apenas um memorial. Os corpos tinham sido transferidos para um novo local. Sentei-me num banco da praça central, olhando para o céu, o mesmo céu que cobria aquele lugar quando tudo aconteceu. Percebi então que minha punição verdadeira não eram os anos de prisão, mas ter que viver com a memória do que fiz, com a certeza de que destruí minha própria vida por um amor que nunca seria meu.